Bom, eu diria que são 7 mandatos e o que me moveu para, de alguma maneira, participar dessa agenda, da agenda LGBT do país. Eu acho que foi, tudo começa, a atividade, esse tema entra na nossa atividade na medida em que eu fui secretária de assistência social e, claro, me deparei com essa realidade na rua, né? Se intensifica quando eu viro deputada e a minha principal assessora é uma homossexual, hoje um transexual, uma mulher, e talvez tenha ajudado no sentido de que a gente acaba, vamos dizer, convivendo e entendendo cada vez mais as dificuldades. E aí, como eu sempre defendi os direitos sociais de uma maneira geral, né, seja para a mulher, seja, enfim, para todos aqueles pedaços da sociedade que são discriminados, assim também foi com a agenda LGBT. Ser filha de Nelson Carneiro, ter acompanhado a carreira dele pelos direitos sociais de uma maneira geral, é óbvio que influenciou, né? Se você é criada num meio onde as pessoas são respeitadas não pelo que elas representam, mas pelo que elas são, é óbvio que isso influencia toda a sua vida, de uma maneira geral. São princípios que você carrega consigo. Então eu não admito que uma pessoa, pela orientação sexual, pela cor, ou pela religião, ou por qualquer diferença que seja, se é que é diferença, seja discriminada, ou que seja, dela sejam retirados os direitos básicos que qualquer cidadão tem que ter. É óbvio que qualquer pessoa que é criada numa família cujo patriarca é Nelson Carneiro e a matriarca era uma mulher que aos 30 anos, no Peru, filha de um general com uma história de vida muito reacionária, é capaz de simplesmente pegar seus 2 filhos, se separar, na época se divorciar no Peru, pegar seus 2 filhos e largar do marido, quer dizer, a gente acaba nascendo numa casa onde se respeita o amor, se respeita a dignidade, se respeitam as diferenças. E aí, acho que é nisso que a gente cresceu, né? Então, ser filha de Nelson Carneiro, claro que é muito importante. Ter convivido isso no dia a dia da secretaria foi muito importante. Ter uma mãe como eu tive, muito liberal, foi muito importante. E a nossa vivência com as pessoas que a gente ama também foi muito importante, né? Então, eu nunca tive nenhum exemplo que fosse contrário ao que eu defendo, né? Ao contrário. Todos os caminhos que eu tive na minha vida, em todos os lugares, eu sempre encontrei pessoas que eventualmente são LGBT e nem por isso são melhores ou piores, ou com menos caráter, ou isso ou aquilo. São pessoas como eu, que sou homo, pessoas normais, né? Então, é isso que a gente tem que considerar. Eu acho que a gente está chegando a um momento no Brasil tão grave que é os extremos, né? Nada que é muito extremado numa sociedade como a nossa é possível. Não adianta o extremo, né? Como se a gente, hoje, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, você vive uma floresta, digo sempre, uma floresta devastada. Não adianta você imaginar que você vai ter qualquer um dos extremos, de esquerda ou de direita, tomando conta dessa floresta para ela florescer de novo. Ela não vai florescer. Porque não é através dos extremos que você conquista. Então, eu tentei, de alguma maneira, ao longo dos meus mandatos, né, tanto na Câmara Municipal quanto em Brasília, na Câmara Federal, encontrar maneiras de resgatar, não só para o homossexual, não, mas para mulheres, para crianças, para idosos, enfim, para deficientes, essas garantias, esses direitos que são, no meu entendimento, de cidadão, básicos, estão lá na Declaração Mundial dos Direitos Humanos. Enfim, são direitos que não são privilégio, e isso talvez tenha sido um preconceito que eu sofri no começo, que não são privilégio da esquerda, né? Eu sempre fui uma mulher de centro, máximo de centro-esquerda em determinadas matérias, e eu me lembro quando eu era do PFL, foi a primeira vez que a gente se manifestou no tema, e eu não era convidada para nada porque eu era do PFL, não era do PT. Está aí o que aconteceu, né? E nem por isso eu deixei de lutar pelo que eu acredito.
Eu acho que é assim que tem que ser. Eu acho que é muito mais fácil a gente construir pelo centro do que pelas extremidades. A prova disso é o que está acontecendo, quer dizer, nos mandatos anteriores, como não havia essa... Agora é quase eu não sei, um fundamentalismo. Quando isso era muito mais tranquilo, a gente ainda conseguia discutir a matéria. Talvez não aprovasse em plenário, como, né, a gente vai discutir ao longo da entrevista, mas a gente conseguia, pelo menos nas comissões, tratar dessa matéria com muita tranquilidade. Nas comissões afetas, então na Comissão de Seguridade, na Comissão de Educação, na Comissão de Saúde, mesmo na Comissão de Justiça, a gente sempre conseguiu. Hoje isso é muito mais difícil, né, por conta desse fundamentalismo, de um lado ou de outro. E aí você acaba no meio de uma guerra, onde as pessoas, ao invés de tentar construir alguma coisa, se destroem como se fossem alterar ou melhorar a vida das pessoas. Bom, na verdade, a gente está se remetendo a 1995, quando a Marta apresenta o projeto da hoje União Afetiva, eu vou contar um pouco sobre isso. E eu não me lembro direito, mas acho que o Roberto dá um parecer, mas não é votado. E esse parecer cai, a relatoria vai para mim, e eu acabo sendo a relatora dessa matéria. No momento em que, efetivamente, talvez a sociedade, né, como você disse, pela pesquisa, 20% da população ainda não aceitava. Eu acho que não era não aceitável, eu acho que não conhecia. Né? Hoje, quando a gente fala que 80% da população entende e aceita a união homoafetiva, a gente está dizendo, ou o casamento, a gente está dizendo que a sociedade, aos poucos, através da mídia, das novelas, né, que influenciam tanto a vida das pessoas, foi entendendo que é mais uma relação afetiva. Né? E eu me lembro quando a gente discutiu essa matéria lá atrás, a resistência não foi enorme. Nós fizemos uma grande reunião com os advogados de família de todo o Brasil. No Rio foi, por exemplo, Paulinho Silva, do Sul foi Dr. Malheiros, enfim, vários advogados do Brasil. E foi daí que surgiu, no meu relatório surgiu a expressão união homoafetiva, porque não é mais nada do que uma união de amor, né? Então foi daí que surgiu. E nós conseguimos fechar um relatório que foi fruto do trabalho dessas pessoas. Aprovamos na Comissão de Seguridade, portanto, naquele momento ali você tinha médicos, profissionais de saúde, ou profissionais de assistência como eu e outros. Então, na Comissão de Seguridade é sempre mais simples esse tipo de matéria. Hoje já não. Por exemplo, hoje a gente está tentando votar um projeto específico para LGBT sobre a questão do sangue, da possibilidade de doar sangue, e a gente não consegue, porque hoje você já tem muito mais pessoas, deputados que são absolutamente contra, não tratam da questão. Naquela época não. A gente podia ter oposição, mas a gente sempre ganhava nas votações na Comissão de Seguridade. Bom, ainda nessa época, então, talvez fosse difícil falar do tema, porque não era um tema corriqueiro, mas era mais simples de aprovar. Eu vou dar outro exemplo. Ainda nessa época a gente apresentou o Dia do Orgulho Gay, vamos dizer. Hoje o orgulho LGBT, na época se falava orgulho gay. E nós aprovamos em todas as comissões, inclusive na Comissão de Justiça, e a matéria não precisaria ir a plenário, aí Bolsonaro, Severino Cavalcante, Zimbaldi, enfim, alguns deputados desses todos só ficou o Bolsonaro. Foram contra, recorreram e até hoje a gente não conseguiu votar em plenário. Mas se dependesse, vamos dizer, do dia a dia da Câmara, das comissões daquela época, era fácil a aprovação, ou era mais fácil. Hoje, embora não pareça, eu acho que é mais difícil, exatamente por conta dessa dualidade. É assim ou é assado. Ninguém consegue perceber o meio termo disso. Antigamente você falava em gênero e as pessoas conseguiam entender o que queria dizer. Hoje, se você, em qualquer expressão, em qualquer projeto que tiver a expressão gênero, imediatamente vem uma ruma de deputado para retirar a expressão gênero. Né? Quando isso é uma discussão internacional, muito maior do que o Brasil, né? Mas as pessoas não conseguem muito entender. Então, acho que se naquela época a gente talvez não tivesse da sociedade a compreensão,
nós tínhamos do parlamento. Agora é pior. Eu acho que agora é pior. A gente tem a compreensão da sociedade, mas não tem do parlamento, porque cada vez mais, isso é uma coisa grave, séria no Brasil, como é que o parlamento efetivamente representa a sociedade, né? Essa é uma prova de que não está representando. Porque como cada vez menos as pessoas se envolvem na política propriamente dita, e é um grande erro, a tendência é que aquele voto muito direcionado, que é especificamente o voto da igreja, tenha mais força do que o voto de opinião. Ou então o voto de opinião acaba se concentrando em poucas pessoas, e normalmente de partidos de extrema esquerda ou de extrema direita. E aí o centro acaba, que é o que compõe as coisas, acaba se prejudicando muito na eleição. Porque não tem aquele voto direto da igreja, né? E também não tem o voto da extrema esquerda, que acaba sendo o capitalizador, porque informa mais, porque a juventude se multiplica melhor, ou entende melhor, uma linguagem mais fácil, acaba sendo o captador desse cabedal de pessoas. E aí você chega no parlamento, acontece o que está acontecendo hoje. Cada vez as disputas e as votações são mais fundamentalistas para os dois lados, e aí um grupo de deputados cada vez menor fica tentando achar o que a gente fala que é construir a maioria, né? Como todo parlamento do mundo, para você votar uma matéria, você tem que construir a maioria. Como é que você constrói a maioria com dois campos absolutamente diferentes, que pensam longitudinalmente um do outro, léguas entre um e outro? Então, você tem que ter esse campo do centro, que é quem, vamos dizer, consegue ponderar e achar um meio termo para que as coisas andem, para construir as maiorias, que é o que aprova um projeto de lei. Então, hoje é mais difícil aprovar do que era em 95, mas, em compensação, a gente tem o apoio da sociedade que a gente não tinha. Exatamente o que eu disse, quer dizer, na verdade, o judiciário começa a responder uma demanda quando o legislativo está inerte. E ele está inerte desde 98, que sofreu essas transformações, né? Cada vez mais. A bancada, digamos, não é evangélica de uma igreja, não é evangélica, católica, mas assim, os que tratam do parlamento através das suas convicções religiosas são cada vez mais parlamentares, né? Do mesmo jeito que, vamos dizer, a esquerda mais radical cada vez se torna mais radical. Então, é impossível você colocar, vocês viram, vocês acompanharam, deputados se cuspindo, se batendo, se xingando, quando, na verdade, a gente ali representa a população e tem que aprovar, tem que tentar avançar, né? Acho que isso também é natural, quando esse é um tema, infelizmente, que ainda causa para muita gente, muita gente ainda tem um preconceito. Eu tenho medo de assumir que não tem um preconceito, né? Mas eu acho que isso é uma transformação, foi assim com a mulher também, é assim em vários temas. Por exemplo, agora a gente vai, tomara que consiga aprovar, mas a gente está tentando aprovar o estupro corretivo. O que é o estupro corretivo? A gente nem ouviu falar nisso, ou muita gente não ouviu falar nisso. Mas é um negócio enlouquecedor, existem comunidades na internet que ensinam como fazer para estuprar uma lésbica, para que ela aprenda que o que ela tem que gostar é de homem. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente acha que a sociedade está evoluindo, né, você pode imaginar uma comunidade na internet só preparando mal, porque basicamente você não obriga ninguém a sentir, é impossível, só Deus. Então, até isso a gente tem hoje, que não tinha antes. Então a gente estamos tentando agora, eu acho que tem duas grandes metas, eu acho, nesse momento, a questão do estupro coletivo e outros projetos de lei que eu apresentei, mas especialmente nos que eu apresentei, a questão do nome, para o transexual, para o travesti, enfim, para aquelas pessoas que precisam do seu nome civil. Você pode imaginar um homem que, enfim,
fazendo ou não cirurgia, mas que hoje é uma mulher, ser chamada de João, né? Nem de uma Maria ser chamada de José. Enfim, é respeitar a individualidade de outra. Como é que essa pessoa é recebida num hospital? Por que ela é obrigada a usar um banheiro masculino se ela hoje é uma mulher, embora ela ainda eventualmente tenha pênis? Mas ela dentro de si, o seu amor, o que ela tem de melhor para doar é de uma mulher, o que ela tem melhor para doar é de um homem. E ela tem que ser respeitada nessa individualidade. Então acho que é um momento de construção, não é um momento fácil. Que bom que a gente tem a sociedade civil, eu não sei como é que eu ainda não descobri como é que a gente usa isso para convencer as pessoas. Eu acho que isso vai se dar no voto. Eu acho que as pessoas têm que começar a pensar em quem vota e por que vota. Mas é uma burrice, porque se você for analisar em qualquer lugar do mundo, nas grandes sociedades capitalistas e mesmo nas sociedades liberais, isso é absolutamente normal. Você lidar com a questão da homossexualidade é normal. O que eu sinto? Os presidentes da Câmara, agora a gente tem pois o Rodrigo Maia não tem nenhum tipo de preconceito, ao contrário, né? Se você acompanhar o mandato do César, a gente tinha lá na assistência, em outros setores da secretaria, né, companheiros LGBT, e sem nenhum problema. Então isso não é um dado do Rodrigo, mas ao mesmo tempo como é que ele coloca na pauta uma matéria para rejeitar? Quer dizer, é o que eu digo, né? Às vezes você pega um projeto, você tem que ter uma facilidade ou talvez uma tranquilidade, uma paciência, melhor dizendo, para você construir a maioria e tentar aprovar. Mas realmente hoje é muito mais difícil do que era antes, na medida em que você cada vez mais tem pessoas que são eleitas não pelo que pensam, ou talvez apenas pelo que pensam, mas principalmente pelo voto quase que determinado de uma igreja ou de outra. Isso não é bom. Uma coisa que me impressiona primeiro, essa ideia de que, porque no governo Lula tinha as forças mais populares. Eu não sei, sinceramente, hoje eu não sou capaz de dizer o que é força popular nesse país. Já teve momentos que eu sabia, hoje eu já não consigo mais identificar da mesma maneira. Mas se você parar para pensar, quer dizer, realmente foi um momento onde, em princípio, o presidente da República era favorável. Ora, se em princípio o presidente da República era favorável e aprovava o que queria, o que aprovava, por que não aprovou? Né? Por que não permitiu? Por que não ajudou? Então, a minha sensação é que isso é muito tema de oposição. Quer dizer, é fácil falar, mas na hora do pega para capar, pouca gente coloca a mão na massa, coloca a cara para bater. Né? É isso que eu percebo. Também, por outro lado, não sei dizer, até porque foi um período que eu fiquei fora da Câmara, de 2006 até agora, passei 10 anos longe, quase 10 anos, sei lá, já não era mais candidata a nada e voltei para essa atividade, mas passei 10 anos fora da atividade, não, 10 não, 6 anos fora de Brasília. Eu não sei te dizer o que aconteceu no governo Dilma, porque o governo Dilma eu acompanhei muito pouco. Não foi um governo que eu participava, que estava fora da política, de uma maneira geral. Mas eu te digo, todos os governos, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, era possível. Né? Tanto que o Fernando Henrique foi quando a gente mais avançou. O governo Lula, que a gente devia ter avançado, não avançou tanto. Então, isso podia ter sido feito também, em alguns casos, por várias portarias. Né? A gente garantir, por exemplo, que no Bolsa Família, o LGBT também tem a chance de ter, projeto de lei meu, isso podia ter sido garantido numa portaria. Né? Eu acho até que a Maria do Rosário deve ter tentado muitas coisas que não conseguiu. Até porque ela tem essa visão, como eu, como Érica, como algumas pessoas no parlamento. Eu, sinceramente, não sou capaz de falar do governo Dilma. No governo Temer, eu acho que, primeiro, que ele é muito mais curto e muito conturbado em função do impeachment, de como entrou e das denúncias. Então, também acho que não é o melhor momento para a gente tentar explicar e discutir. Né? A Secretaria Nacional de Direitos Humanos também é muito frágil. Só a gente vê as declarações que a ministra deu, enfim, sobre o salário, enfim, toda a rede
também é uma parte frágil do governo. Mas se a gente, por exemplo, fosse conversar com o ministro Osmar Terra, que é um deputado da Comissão de Seguridade, quer dizer, um deputado acostumado com o tema, da área de assistência, provavelmente para ele isso não faz nenhum problema, isso não é nenhum problema, né? Fico preocupada de imaginar que há 19 anos, basicamente, tem um monte de projetos na pauta e que a gente não tem medo de colocar para votar porque tem medo de perder. Você tem uma noção, no ano passado, se eu não me engano, nós fomos votar um plano nacional de enfrentamento às questões de violência contra a mulher e um projeto, que era um projeto que vinha do governo para a Secretaria Nacional de Políticas das Mulheres, tinha um termo lá, tinha lá gênero umas 2 ou 3 vezes. Nós aprovamos o projeto, mas eles conseguiram aprovar a retirada da expressão gênero de todo o projeto. Você imagina, pode ter a expressão gênero na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Bom, enfim, para você ver como eles hoje têm muito mais poder do que já tiveram. Então, eu tenho medo disso. Acho que não só na questão LGBT, mas em todas as formas de preconceito. Agora a gente está numa comissão nova que vai estar discutindo a questão do preconceito de religião. Da mesma maneira, eu tenho medo. Eu não sei até que ponto as religiões afro nós vamos conseguir que eles não se oponham. Se bem que religião sempre é mais fácil, parece mais fácil. Né? Então, eu acho que é um momento, essa legislatura que é cheia, invada de preconceito, de regras, né, de falta de tolerância mesmo, de intolerância absoluta com um monte de questões. Não é um momento bom do parlamento, eu diria. Aliás, acho que não é um momento bom do Brasil. Acho que, de uma maneira geral, está tudo meio fora de prumo, né? De cabeça para baixo. Você pode até discordar de uma posição ou de outra, mas as coisas sempre andaram. O governo Fernando Henrique andou, até no governo Itamar, né? no governo Lula, andaram. Em determinado momento, eu não sei o que aconteceu nesse país, que degringolou tudo, tanto no final do governo Dilma, no meio do final do governo Dilma, como no governo Temer. Sem contar que assim, as prioridades deixam de ser os direitos civis e passam a ser assim, como é que vai fazer para esse país não explodir mais do que já explodiu. Né? Então os grandes temas deixam de ser os temas sociais para virar os temas econômicos. Eu acho que tem que entender que essa pauta não é uma pauta da esquerda ou da direita. Essa pauta é do ser humano. E você pode, eventualmente, ter pessoas de um lado ou de outro que estão nessa pauta. Talvez isso no Rio a gente não perceba isso, mas se você for para o Nordeste, para o Norte, você vai verificar que você tem lugares onde a esquerda simplesmente não existe. E se você não entra nessa pauta nesses lugares, você não ganha adepto. Da mesma maneira que eu, vamos dizer, não necessariamente, da mesma maneira que eu, vamos dizer, entrei nesse assunto, outros podem não entrar. Então você tem que fazer com que as pessoas entrem, discutir nos estados, né, cooptar os deputados para a causa, fazer entender o que é ideologia de gênero, fazer entender o que é gênero, fazer entender... Se você for conversar eventualmente com um parlamentar ou outro, ele nem sabe que se você perguntar o que é crime de ódio, pode ter um ou outro que não sabe o que é crime de ódio, porque isso não está na vivência dele. Imagina um parlamentar que trabalha na área rural. Se você não conversar com ele, ele nunca vai entender. Vai ser sempre o bicha, o viado, entendeu? Nunca vai ser o ser humano que escolheu com quem ele quer transar, meu Deus. A orientação sexual dele é dele, não é minha. Aí, claro, se você senta com esse cara e conversa com ele consegue entender. Porque ele não está eivado de preconceito através porque ele ouviu isso a vida inteira, ou porque ele é de uma religião determinada, ou porque ele quer exterminar alguém. Não, é um tema que passa ao lado para ele, que ele não conhece, que ele não domina porque ele nunca viu. Enfim,
E aí, claro, ele tem um preconceito natural, que é histórico no Brasil, que é quase intrínseco no homem brasileiro. Talvez nas mulheres a gente não tenha esse preconceito. Vocês já notaram quando você conversa com uma mulher e conversa com um homem é completamente diferente? Claro que a gente não tem esse tipo de preconceito. Para a mulher não tem nenhum problema. E aí de direita, de esquerda, de centro, se você for conversar, não tem. Esse preconceito está muito mais ligado ao homem do que à mulher. Se você parar para pensar. Se você for analisar, é muito mais ligado ao homem. Então tem que cooptar esse homem, conversar com ele, explicar, mostrar o que é crime de ódio, mostrar como é que é o estupro corretivo, o que as pessoas sofrem e por que elas sofrem. As pessoas, tem alguns deputados que você vai conversar, eles simplesmente não admitem a existência do crime de ódio. Você diz, mas como não está aqui? Aí você vai, argumenta, mostra os números, ele começa a abrir a mente, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas assim, eu sou sempre muito otimista. Eu acredito no ser humano de uma maneira geral. Então acho que vai chegar um dia, né? Pode não ser hoje, pode ser daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, pode ser na próxima legislatura. Mas eu acho que você vai encaminhando, né? Você vai tentando construir. Mas tem que construir em todos os parlamentos. Eu fui vereadora. Porque eu apresentei o Dia do Orgulho Gay na cidade do Rio de Janeiro e imediatamente o filho do Bolsonaro foi lá e apresentou o Dia do Orgulho Hétero. Eu disse, mas pelo amor de Deus, que orgulho hétero? Não tem luta pelo hétero, não precisa, porque vocês não lutam contra ninguém, né? Os homens héteros e as mulheres, a gente luta contra quem? Quem é que vai brigar porque eu sou hétero? Ninguém. Mas então, quando é um dia de luta, você tem que explicar, gente, o dia de luta é porque eles sofreram alguma coisa ou sofrem alguma coisa para que tenha a necessidade da luta. Mas isso são conceitos que você vai aos pouquinhos explicando e arraigando. Não é tão simples quanto parece. Quer dizer, um projeto muito... Imagina, quando a gente apresentou, eu falei, não, isso vai ser fácil, Dia do Orgulho Gay, né? Imagina. Tá da mesma maneira desde 98, 19 anos esperando. É claro que a vida, isso que é o mágico da sociedade, ela vai se transformando independente do que está votando. Se vai votar ou não, o judiciário deu o jeito dele, a sociedade adota aquele dia, mesmo não sendo, porque já adotou, tem lá a parada, tem as ações, tem os movimentos. Então as coisas vão andando. O parlamento ele é muito importante, mas mais importante que o parlamento é a sociedade. Se ela anda, o parlamento é que vai atrás. Na verdade, quem vai buscar agora a sociedade é o parlamento. E aí é que eu digo que a sociedade não entende. Porque na hora que ela vota por questões menores, ela não está preocupada como é que o seu deputado trabalha, como é que ele pensa, o que ele apresentou de projeto. Eu nunca tive... eu me lembro que a primeira vez, logo quando estava essa discussão do projeto do casamento homoafetivo, da união homoafetiva, um grupo de gays no Rio, liderados pelo Éder. O Éder Meneghini, você viu, olha só. No fundo do baú. Foi, Éder. Éder me chamou, olha como é que começa as coisas. Me chamou para uma reunião com os gays. Foi aí que eu conheci Não, isso eu conheci quando eu comprei o vestido. Então aí Éder me chamou. Foi a primeira pessoa que veio, que é um cara de centro, né? Quase de direita, que veio conversar comigo e fizeram assim uma enquete. O que eu pensava do quê, aonde, como, eram só gays, homens. E aí no final ele me perguntou assim, mas espera aí, você tem que tirar uma curiosidade, você vê o preconceito até onde vai, você tem que tirar uma curiosidade. Você é gay? Eu digo assim, eu gosto da mesma coisa que você. E aí assim, ficamos hiper amigos, mas ali, aquele grupo foi o primeiro grupo, aí eu ganhei até uma faixa no carnaval, rainha rainha gay, enfim, não me lembro, tá lá a faixa guardada, por conta tinha uns bailes no Scala ainda, olha como eu tô velha. Mas enfim, ele foi o primeiro a tocar e depois veio a conversar comigo de outra maneira, meio que indagando como é que eu pensava, né, eles todos. E fizeram a campanha e tal. Depois veio o Carlos. Aí Carlos também fez uma enquete.
E aí, assim, me perguntando o que eu pensava do quê, né? E aí a gente acabou muitas vezes trabalhando juntos. Também um cara de centro, também, talvez ele não tenha os mesmos métodos que, por exemplo, a gente tem aqui, mas com a mesma vontade de acertar que tinha o Éder, da maneira dele. Então, assim, eu acho que também falta juntar sem o preconceito de que fulano é do centro, fulano não é do agora PSOL, antes PT. E não é e. Não quer dizer com isso que ele não pensa igual e que eu não possa ajudar igual e que não trabalhe. Né? Eu me lembro que a Yara, né, fazia várias reuniões. Eu ia todas, mas eu nem citava meu nome, ninguém nem citava. Quem é essa mulher aí? E era uma coisa assim, não, PT, 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 PT e só PT. E isso acaba também afastando o resto. Claro, que o cara disse, bom, então eles são exclusividade. Isso não é bom. Não constrói. Tanto que até hoje, né? Eu não tenho mais preconceito de nada, mas até hoje, se você for... É como se fosse uma pauta da esquerda. É um erro, não é uma pauta da esquerda. É uma pauta de muitas pessoas que não são de esquerda. Não necessariamente precisa ser de esquerda ou de direita, porque isso é uma pauta que não tem nada a ver com essa dicotomia, entendeu? E eu acho que a gente perde quando, de alguma maneira, não comunica para todo mundo. Dispersa, acho que a gente não tem mais as reuniões que tinha, não sei, sinceramente, é tanta coisa que eu não sei como é que está à frente. Não sei nem se tem hoje alguém tocando à frente. Era talvez a Érica, mas também com um discurso muito duro, não aglutina tanto. Eu adoro ela, mas não sei se aglutina como se aglutinava naquela época. Como eu disse, se tinha menos parlamentares ligados à igreja de uma maneira geral. A bancada evangélica cresceu horrores, é enorme. Talvez hoje seja a maior bancada, acho que passa a bancada ruralista. E não sei até que ponto a gente, hoje não sei se a gente faria 200 e tantos deputados. E tudo muito acirrado, querendo ou não, assim, a briga do João Willis com o Bolsonaro, o Jean com outros tantos deputados, acirra. Toda vez que acirra é ruim. Você não constrói. Claro que você tem que fazer a resistência, mas tem que achar o caminho para o meio termo. Tem que achar a palavrinha certa para atender. Você não pode, um país como o nosso, tem um projeto nosso também, não pode um país como o nosso, né, as pessoas morrerem por homofobia. É o fim. Você está no século XXI. Ninguém tem o direito de matar ninguém por um motivo. Isso não é um motivo torpe, é um motivo mais do que torpe. Né? Um torpe misturado com banal, misturado com preconceito. Então, tem que penalizar, sim. Eu acho que esse talvez seja uma possibilidade. Toda vez que também é para penalizar, a bancada da bala se une e ajuda. Então, pode ser que a gente, com uma composição, consiga chegar e votar essa matéria. Mas não é simples, não é simples. É um momento ruim do ponto de vista de equação matemática mesmo, de construir uma votação como essa. A não ser que a matéria saia direto, sem passar pelo plenário. Mas aí pega um Bolsonaro da vida que recorre e aí fica aí, desde 98 esperando para votar. Eu acho assim, que os argumentos de hoje, de 20 anos atrás, no combate, vamos dizer, à pauta LGBT, são os mesmos. Eu não consigo ver grandes diferenças. A diferença que eu vejo é no número de pessoas, né, e dos parlamentares que têm uma visão mais religiosa do tema, quase fundamentalista, que não é o ideal. E o pior é que agora não são apenas esses temas. A tentativa de introduzir a questão da proibição do aborto se incorpora a isso. Todos os temas que são, vamos dizer, discutidos nas igrejas de uma maneira geral hoje, viraram pauta negativa no Congresso. Né?
Então, esses são temas que ninguém entra. Por isso é que não vão para votação. Porque para que você vai acirrar ainda mais? Ou perder uma votação? E aí você, ao invés de avançar, você vai retroceder. Então, às vezes, é melhor não votar a saber que a gente vai retroceder. Eu não tenho dúvida que as bancadas, as bancadas evangélica, mesmo a católica mais radical, enfim, as igrejas de alguma maneira se organizam cada vez mais para influenciar na eleição, não tenho dúvida nenhuma disso. Isso começa com a Universal do Reino de Deus, se expande pela evangélica de uma maneira geral, depois a católica percebe que eles estão fazendo a mesma coisa, acaba aderindo. E ainda não fizeram as religiões afro, mas também daqui a pouco vão fazer. Aí você vai ter cada vez mais, embora sejam mais progressistas, mas você vai ter cada vez mais alguns temas que são tabus. Como você tem para a bancada da bala, temas tabus, como você tem para a bancada, vamos dizer, ruralista, também temas tabus. Então, por exemplo, a questão do aborto, do homossexualismo, são temas tabus para essas bancadas. E não adianta, você tenta explicar e... Não, Laura, pode ser até que seja certo, mas... como se e a sociedade não está na mesma mão, né? Eu acho que estão ao contrário, na contramão. Eu não consigo imaginar, todos os lugares que eu vou, que eu converso, as pessoas não têm mais o preconceito que tinham antes. Cada vez menos ele é frágil, né? Por outro lado, também acho que a comunidade LGBT tem que entender o outro lado. Quando eles dizem assim, por exemplo, não é legal, a gente está num lugar beijando, 2 homens se beijando. Eu digo, nem 2 homens, nem 2 mulheres, nem um homem e uma mulher. Não é legal se beijar em público de jeito nenhum, né? Você não precisa disso. A sua manifestação de amor, você pode até ter em público, mas não é o ideal. Porque você tem que respeitar, tem criança, enfim. Mas isso é uma coisa que eles reclamam horrores, que não tem efeito prático nenhum na lei, mas que só alimenta o preconceito, entendeu? Quando eu digo que eles não admitem a existência do crime de ódio, é porque eles não acreditam que ele exista por ódio. Ou poucos são os que acreditam que isso exista. Então você tem que ir lá e demonstrar, mostrar. Por isso que às vezes, assim, nesses temas mais pesados, por exemplo, estupro, dificilmente, mesmo a pessoa sendo de alguma bancada, ela pode ser contra uma matéria dessa, que é tão flagrantemente ofensiva que ela acaba, de alguma maneira, recuando. Isso foi uma PEC, a 181, que inicialmente, esse é o drama disso, inicialmente, quando você vai apresentar uma proposta de emenda constitucional, você tem que colher a assinatura de 171 deputados, senão você não apresenta. Então, todo mundo, na hora de assinar, mais ou menos vê o que é, para ver se você não é radicalmente contra o tema, né? Então, a PEC inicial, o texto inicial é dando às mães, a mãe, um aumento do tempo de auxílio maternidade quando o filho for prematuro. Então, esse é o projeto, essa é a PEC, né? E de repente isso começa a falar fala na criança desde a concepção e, portanto, criminalizou o aborto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ao invés de se utilizarem de uma nova proposta, porque não iam conseguir 170 assinaturas para tratar da questão do aborto, porque tem gente que não é nem contra nem a favor, não quer discutir o assunto. Tem gente que não tem opinião, porque não é um tema simples, né? Então, as pessoas dizem, para que a gente vai discutir isso? Já não tem as fórmulas no Código Penal? Está resolvido, não tem por que discutir isso mais. Está lá, pode, no caso da vítima, da mulher ser vítima de estupro, pode fazer aborto no caso da mulher ter risco de vida para a mulher, ou, segundo decidiu o Supremo, pode quando o feto é anencéfalo, porque não tem vida,
já está morto dentro da mulher. Então, nesses 3 casos, pode? Pode. Então, ninguém mais discute. A maioria, vamos dizer, a média da Câmara, não quer discutir o assunto. E aí, de repente, vem um projeto que era uma PEC que tinha um objetivo e que passou a ter outro. E aí vai acontecer o quê? Não vai votar também. Mas só que dessa vez não vai votar porque a gente não vai deixar votar. Da outra vez não vai votar porque o outro lado não deixou votar, que é o caso da união homoafetiva. Eu representei quase todas, né? Tanto desde os projetos que a gente representou em 95, depois em 2000, enfim, até 2006, a gente reapresentou quase todos os que precisava reapresentar, os outros continuaram. Reapresentamos em 2016 com alguns novos, como essa questão do estupro, a questão do nome social, enfim. Mas tivemos que apresentar, por exemplo, do sangue. E a gente foi reapresentando, porque luta é isso, quando você acredita naquela causa, não ganhou, continua até o dia que você chegar lá. Assim tem que ser. Mas tudo na vida, eu acho que, como você disse bem, a sociedade mudou, a sociedade hoje entende de outra maneira, e aos poucos eu acho que o Congresso também muda. Eu sou uma cheia de esperança, então acho que também muda, também se constrói. Para mim o parlamento é o símbolo da democracia, então eu sempre vou acreditar. Mesmo discordando muitas vezes do parlamento, eu sempre vou acreditar no parlamento, porque eu acho que é ali que se faz. Não consigo imaginar um ditador de esquerda ou de direita fazendo. Acho que é o parlamento que faz. Eu sou parlamentarista na essência. Eu acredito no parlamento. Porque, embora, na verdade, ele é a representação da população. Se a igreja resolveu que aquele é o seu parlamentar, bom, eu posso até discordar do que ele pensa, mas ele é a representação. As pessoas votaram nele. O problema é que no Brasil ainda se vota pela dentadura, pela ação social, pelo óculos, né? Quando você tem que votar pelas ideias. Mas vai melhorar, vai melhorar. Eu acho que essa conexão com o parlamento tem que parar de se dar pela questão ideológica, simples, pura, né? E vocês têm que, principalmente em estados onde você não tem uma representação tão intensa do dito campo de esquerda, acho que tem que buscar discutir os movimentos sociais, discutir e apoiar parlamentares dos outros estados e apoiar os parlamentares de centro, de verdade. Eu não vou dizer o estado, mas tem um companheiro que disse assim, puxa, sempre estive junto com a comunidade, sempre ajudei, né? E na hora da eleição, eles nunca estão junto com a gente. Isso desestimula. Porque, claro, se o cara tem uma causa e está ajudando naquela causa, ele espera, né, que não é a troca do voto, não, é que aquela comunidade que ele defende o defenda. Porque senão a gente vai cair sempre na tal do voto, né, do cabresto, ou da dentadura, ou da boca de urna, quando tem que ser ao contrário. Na verdade, tudo é movido pela política, né? O parlamento é o símbolo disso. Quem vai para lá vai para defender ideias, vai votar. Essencialmente a gente vota matérias, então são temas. Não é o buraco da rua no parlamento só. Eventualmente você pode ajudar o buraco da rua, mas não é o buraco da rua, né? É muito maior do que isso, é o que você acredita de cada tema. Por isso que, por exemplo, quando eu achei muito legal, eu dei o exemplo do Éder, que foi exatamente isso, eles me sabatinaram sobre tudo, também sobre o tema LGBT. Mas eles me sabatinaram como assim, você quer ser a nossa candidata? Tá bom. Mas o que você pensa disso? No final eu já estava quase morta, mas, enfim, é muito melhor isso. E aí eu obtive a confiança deles e o voto deles, né? Mas ali sabiam como eu pensava. Então, quando você está votando o seu representante, que é o teu representante em última análise, né? Aliás, em primeira análise, você tem que saber se você está sendo representado. E para isso tem que saber como ele pensa. Imagina se eu vou representar Imagina que eu fosse a favor de matar um homossexual.
E aí um homossexual vota em mim? Como? Porque ele nunca me perguntou se eu sou a favor de matar ou não. Ele está preocupado se eu, eventualmente, vou dar a dentadura, o óculos, fazer ação social na frente da casa dele. Quando a preocupação dele devia ser muito maior do que isso. Da mesma maneira, ao contrário. Né? Cara que tem ojeriza homossexual não pode ter um voto nenhum. Ou não deveria ter. Se o cara não consegue compreender quem você é, como é que você vota nele? Deveria ser assim. Assim que eu imagino. Se é um homem que é contra as mulheres, né? Tá aí, você vê como isso não é normal. Vamos lá, exemplo. A questão do Bolsonaro, que falou dos negros, falou que se o filho dele fosse gay matava-se, falou que os negros, se tivessem né, falou um negócio grave. Não serve para reprodução. Que ele não serve, só serve para reprodução, são arrobas, não são quilos. Ou se ele tivesse dito o que disse para Rosário, né, que essa mulher no estupro, só a frase de um homem pensar em estuprar uma mulher, né? E aí você vota num homem como? Mas quantas pessoas não pararam para pensar? Quantas mulheres dizem que vão votar nele porque nunca pensaram nisso? Né? E assim é. Eu diria a você o seguinte, a todos os atovistas, as mulheres também nós também temos nossos 16 dias de ativismo da ONU, enfim. Eu acho que todas as vezes que você acredita em alguma coisa, você é ativista necessariamente. E ser ativista deve significar você não ter medo se você ganha ou perde a luta. Portanto, é que você lute, né? Que você tente transformar. E filha de um homem que lutou 27 anos pela lei do divórcio, eu acho que não tem prazo para luta. Luta só acaba quando a gente ganha. Se a gente perder, a gente perde a batalha, não perde a luta. Então, perder batalha não é nada demais. Você não pode perder a guerra. Né? E para não perder a guerra, você tem que continuar trabalhando, lutando, brigando, sofrendo, reclamando, chiando e construindo. Essa é a mensagem.